Ok, alunos! Eu não falei que seria tão rápido? Pois é, passa muito rápido mesmo. Vamos então para a revisão de 5 minutos do nosso conteúdo, quando abordamos aí a criação do território federal do Guaporé. Lembrando que é concurso público, esse assunto é muito importante você dominar. Até porque se você for enfrentar um concurso, tá aí a preparação. Joga na tela, vamos lá. Aula 20.2. Daqui a pouco está acabando, né? Passa muito rápido. A criação do território federal do Guaporé. Professor, então aqui nós tivemos 3 nomes. Nós temos uma data que fala sobre a criação do território federal do Guaporé, que é de 1943. Nós temos uma data que fala sobre a criação do território federal de Rondônia, vai ser alterado em 1956. E temos uma outra data que vai falar sobre a criação do estado de Rondônia, que é de 1981/82. E ainda tem a barra? Pois é, cara. Porque a lei que vai ser criada é no dia 22 de dezembro de 81. E no dia 4 de janeiro de 82 é a emancipação. Tudo isso. Agora, vem para mim. Me coloca aqui nessa tela. Vamos lá. Produtor, me joga nessa tela aqui. Cadê eu? Tô aqui. Isso é legal que eu passei para vocês, essas 3 datas aqui, tá, aluno? Você que vai enfrentar um concurso público, vai depender muito da pergunta que virá. Além das datas, além do ano da criação, eu tenho as leis. E eu não posso confundir as leis também. Por exemplo, quando foi criado o município de Porto Velho, através da lei 757, em 1914, eu não posso confundir com as leis do território. Então, se eu tenho aqui 43, 56 e 81. Além dos dias, né? O bairro aqui em Porto Velho, chamado 22 de dezembro, é em homenagem ao dia que foi criada a lei para a criação do território federal, a criação do estado de Rondônia. E o dia 4 de janeiro, que também é feriado, é quando foi emancipado, consagrado mesmo. Teve até um período, na época do governador Ivo Cassol, que tentou mudar essa data, o dia 22 de dezembro. Aí teve 1 ou 2 anos que não teve mais, aí depois voltaram atrás. Porque a data da criação da lei e depois da emancipação. Quando se fala 22 de dezembro, é feriado? É feriado. Porque já emenda o Natal. E aí logo depois tem 4 de janeiro. Mas infelizmente, há muito tempo se pratica isso aqui em Rondônia. E não vão acabar tão cedo, tá bom? Joga no quadro, vamos para passar a nossa revisão. Então, falávamos sobre a chegada de Getúlio Vargas em Porto Velho. E isso no ano de 1940. Ele vai visitar Porto Velho, a convite de Aloysio Ferreira. Inclusive, ele vai ser recepcionado por Aloysio Ferreira. A ideia, ele estava vindo de Manaus, por que não passar aqui? A visita de Getúlio Vargas influenciou a transformação da região em território. Até porque, em 1939, tivemos aí o Tratado de Washington. Nós estávamos na Segunda Guerra Mundial. Vieram para cá um contingente enorme de nordestinos para trabalhar na extração do látex. E aumentou o fluxo de pessoas. Em 1943, através do decreto-lei, no dia 3 de setembro, foi criado o território federal do Guaporé, sendo desmembrado parte da terra do Mato Grosso e parte da terra do Amazonas. O Acordo de Washington, o novo surto migratório veio aumentar a população dessa área aqui, que viria a ser criado o território federal do Guaporé. A busca pela borracha trouxe trabalhadores da região norte, nordeste, para os vales do Madeira
Mamoré e também Guaporé. Lembrando, aluno, que a estrada de ferro André Mamoré estava todo vapor, estava funcionando aí, ó. Ela é concluída em 1912 e vai até 71. E como Getúlio viu a questão do látex, que estava dando certo, da castanha, do produto que vinha da Bolívia, passando pela nossa região, eu disse, poxa, isso aqui é uma região que promete. E aí acabou que ele assinou, decretando a criação do território federal do Guaporé. No dia 17 de agosto de 1981, olha só, então foi encaminhado ao presidente João Batista Figueiredo o projeto de lei complementar número 221, que logo será aprovado. E aí no dia 22 de dezembro, foi aprovada a lei complementar número 41, que criava o estado de Rondônia. A instalação do estado, olha aí, se deu no dia 4 de janeiro de 82. Por isso que eu te falo, aluno, no dia 22 de dezembro de 1981, é a lei 41 que vai ser criado o estado. Mas a instalação é no dia 4 de janeiro de 82. Dependendo muito da pergunta que virá no concurso, tu vai saber responder. Governo de Jorge Teixeira. O coronel Jorge Teixeira foi o primeiro governador de Rondônia, lá na frente. À frente do governo tinha a tarefa de preparar administrativamente e economicamente e politicamente o território para a sua transformação. Jorge Teixeira já havia ocupado com sucesso a prefeitura de Manaus, e isso se tratando da criação do estado de Rondônia, e essa também como a questão do Tratado de Washington, Getúlio Vargas, etc. Tá bom? Bom, aluno, vem para mim, eu vou te deixar, e você daqui a pouco volta para nós corrigirmos aí a atividade. Tchau, tchau. Ok, alunos. Olha aí, atividade de sala. E eu jogo para você aqui, pronto. Melhor vir para cá, acompanhar vocês. A pergunta é a seguinte. Em 1940, Getúlio Vargas visitou Porto Velho, de modo a influenciar o presidente a transformar a região em território. Nessa ocasião, Getúlio foi recepcionado por alguém. Aí eu tenho aí, letra A, Aloysio Ferreira, até que enfim. Aloysio Ferreira. Letra B, por Rondon. Letra C, por Enio Pinheiro. Letra D, pelo Joaquim Nabuco. Ou letra E, pelo Paulo Nunes Leal. Nós estamos no ano de 1940, tá, aluno? Em 1940, Getúlio Vargas visitou o Porto Velho de modo a influenciar o presidente a transformar a região em território. E nessa ocasião ele vai ser recepcionado. Lembra que durante a aula eu bati muito, eu falei bastante a respeito. Getúlio Vargas tinha ido visitar Manaus e aí aproveitou a convite de alguém, ele para até aqui em Porto Velho. Vai ser recepcionado, vai tomar um cafezinho. Há umas má línguas aí, eu vou falar, Antoninha, eu vou falar. Há umas má línguas que falam o seguinte, Getúlio era para passar algumas horas em Porto Velho e ele passou 3 dias. Bom, se é verdade ou não, se comenta muito isso. Mas eu percebo que personagens na história acabam querendo abrilhantar ou criar um conflito dos fatos reais. Eu não sei se tem registro mesmo que vai definir que Getúlio passou esses 3 dias. É aonde ele esteve esses 3 dias. Mas aí pessoas falam assim, não, mas isso aí são informações
como que pode dizer? São informações não oficiais. Porque a informação oficial é aquela que fica registrada. E as informações não oficiais, tentando esconder. Sim, mas ele ficou aonde aqui em Porto Velho? Se ele passou 3 dias, ele dormiu em algum canto. Então, tudo isso deveria ter registro. Aonde ele passou a noite, com quem ele passou a noite, com quem ele esteve, o que mais foi falado aqui. Então, quando tem uma agenda oficial, sabe, olha, ele chegou tal hora, ele fez isso, comeu isso. Ficou na companhia de fulano, ciclano, beltrano. Tudo seria documentado, mas não tem. Eu particularmente não sei disso. A não ser que há por aí alguém que tem essas informações, mas eu desconheço. Tá? Então vamos lá. Nesse caso, no ano de 1940, Getúlio esteve em Porto Velho, a convite de alguém para ser influenciado a criar o território federal do Guaporé. Então, qual é essa pessoa que nós estamos falando? Aloysio Ferreira? O Marechal Rondon? O Enio Pinheiro? O Joaquim Nabuco? Ou o Paulo Nunes Leal? A pessoa que estamos falando é Aloysio Ferreira. Pronto, meu garoto. Estava fácil essa, porque, olha, eu vim falando na aula há muito tempo. Certinho? Questão 2. Ao ser criado o território federal do Guaporé, foram definidos seus municípios, sendo eles A. Lábrea, Canutama, Porto Velho, Alto Madeira e Guajará-Mirim. B. Lábrea, Jaci-Paraná, Mutum, Paraná, Alto Madeira e Guajará-Mirim. Letra C. Abunã, Canutama, Porto Velho, Vista Alegre e Cacoal. D. Lábrea, Canutama, Porto Velho, Vilhena e Guajará-Mirim. E. Lábrea, Canutama, Porto Velho e Alto Madeira. Digo e repito novamente, aluno, se você assistiu toda a aula, se você acompanhou toda a aula, se você fez algumas anotações primordiais durante a aula, você vai saber responder. Você está preparado para fazer o concurso. Agora, se você não fez nada disso, você vai ficar boiando. Por isso que é necessário aprender a história de Rondônia. Para quem é de fora, para quem desconhece a história, coitado, vai ficar boiando. Agora você, com certeza, vai saber responder. Resposta correta, então, é a letra A. Alto Madeira é o mesmo que Santo Antônio, tá, senhores? Então, Lábrea, Canutama, Porto Velho, Alto Madeira, que é Santo Antônio, e Guajará-Mirim. Foram 5 municípios. Ao ser criado o território federal do Guaporé, já foram definidos seus municípios. Agora, no ano de 1945, aí já muda tudo. Possa ser que esteja aqui. Aí já muda tudo, né? Já muda tudo o número de município. Tudo bem? Podemos partir para a terceira? Ok. Questão 3. Em 1943, através do Decreto-Lei 5.812, no dia 13 de setembro, foi criado o território sendo desmembrado do estado do Amazonas e Mato Grosso. Seus limites passavam pelo Rio Purus, na parte ao norte. Bom, se foi criado em 1953,
De quem estamos falando? Tá fácil, né, aluno? Território Federal de Rondônia? Território Federal do Mamoré? Território Federal do Amazonas? Território Federal do Madeira? Ou Território Federal do Guaporé? Digo e repito, se você assistiu a aula, prestou atenção, fez as anotações, está de boa. Sabe muito bem do que se trata. Agora, se não, meu brother, perdeu, não vai saber. Em 43, através do Decreto-Lei 5.812, do dia 13 de setembro, foi criado o território. Esse território ele foi desmembrado do estado do Amazonas e Mato Grosso. Sendo os seus limites que passavam pelo rio Purus, na parte ao norte. O rio Purus ficava lá em Lábrea, Canutama. Lembra? Pois é. De quem estamos falando? Território Federal do Guaporé. Criado no dia 13 de setembro de 1943. Fechou? Aprendeu? Ok. E aí, fala aqui, explica como foi marcada a administração do Jorge Teixeira, que eu acabei trazendo também para essa aula. E aí, muito simples, olha aí, foi marcada pelo dinamismo e pela febril atividade de criação de uma infraestrutura capaz de permitir e viabilizar a administração do futuro. Isso aí era o que foi comandado por Jorge Teixeira lá atrás, inclusive na explicação. Bom, vem aqui para mim. Olha só, na aula de hoje, você pode aprender um pouco mais sobre a história de Rondônia, certo? A criação do território federal do Guaporé, aonde você percebeu nós temos aí, em outras aulas, a criação, o surgimento dos partidos políticos, o surgimento de Porto Velho, que mais? A criação do Estado de Rondônia, do Território Federal do Guaporé para o Território Federal de Rondônia, e logo após o Estado de Rondônia, os seus governos. Eu confesso que faltou uma aula para falar só sobre os governos do território do Guaporé, os governos do território de Rondônia, que foram vários, e uma aula só sobre o governo de Rondônia, do Estado. Mas quem sabe lá na frente. Todos esses assuntos acabam te dando bagagem, gabarito, para se preparar para uma boa prova aqui do Estado. Tá bom? Recentemente, no próprio Enem, caiu uma questão sobre a estrada de ferro do Mamoré, porém, dentro do contexto da Segunda Revolução Industrial, que falava sobre os trabalhadores da ferrovia, os operários. Então, é sempre bom você ler, e eu vou disponibilizar para vocês alguns livros sobre a história de Rondônia, para que vocês possam ter mais leitura e ficar aprendendo com mais propriedade sobre nossos assuntos, tá bom? Infelizmente, essa aula acabou por hoje, e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.